Seja muito bem-vindo, o Emergência 90 está no ar. E o programa é muito especial de hoje sobre a Revolução Constitucionalista de 1932. Os motivos, o desenrolar e as consequências. Aqui no estúdio, uma entrevista com o historiador Coronel Arruda. Você vai acompanhar um VT, uma matéria especial sobre o 9 de julho. Desfile realizado todos os anos pela Polícia Militar e outras entidades e civis também. Emergência 90 começa agora. Olá, muito obrigado pela sua companhia. Nosso compromisso é com você. E não esqueça, o programa Emergência 190 é postado no site da Polícia Militar. Anota aí, www.policiamilitar.sp.gov.br. É só clicar no link e assistir. Você também pode enviar um e-mail. A sua sugestão é muito importante. Anote o endereço emergência190@policiamilitar.sp.gov.br. Contamos com a sua participação, hein? Não deixe de escrever. Hoje começa o feriadão de 9 de julho, mas você sabe o motivo disso? Por que feriado? Então, assista o VT que nós rodamos nesse momento para você. Acompanhe. Desde 1997 é lei. Todo dia 9 do mês de julho é feriado civil no estado de São Paulo. O motivo? A celebração da data magna do estado, em memória ao dia em que o povo paulista pegou em armas para lutar pelo regime democrático no país. Deflagrado a Revolução Constitucionalista de 1932. E tinha por objetivo a derrubada do governo Getúlio Vargas. A Revolução de 32 foi um movimento considerado único no mundo pela sua espontaneidade, porque ela não reivindicava território, não reivindicava poder, não reivindicava dinheiro, não reivindicava altos cargos, reivindicava apenas o restabelecimento da lei magna no país. Não foi uma revolução de cunho separatista, coisa nenhuma. Foi uma revolução pró-Brasil. A revolta se estendeu até 2 de outubro de 1932. Mais de 35 mil paulistas lutaram contra 100 mil soldados de Getúlio Vargas. Cerca de 890 pessoas morreram no combate. Getúlio Vargas permaneceu no poder até 1945. Mas já em 1934 era promulgada uma nova Constituição, dando início a um processo de democratização, sinal de que o sangue paulista não foi derramado em vão. O que o povo paulista então tem a comemorar no dia de hoje? Eu acho que tem a comemorar, primeiro de tudo, o fato de 9 de julho ser o único feriado oficial do estado de São Paulo já diz tudo, né? Para os veteranos, não tem dor nas pernas ou saúde debilitada que tire o orgulho dos ex-combatentes do Levante Paulista. Esses senhores, que já passam dos 90 anos, ainda com vitalidade, ostentam as medalhas no peito, deixando um legado a todos os paulistanos: viver com dignidade e morrer com grandeza. O convidado de hoje vai falar a respeito da Revolução Constitucionalista de 1932, essa data tão importante para o estado de São Paulo. Ele é conhecido como historiador do Brasil, em especial da Revolução Constitucionalista de 1932. O nome é comprido, a gente fica até com dificuldade de falar.
Tudo bem com o senhor, Coronel? Muito obrigado pela presença aqui. Freixo, muito obrigado. Prazer estar aqui hoje. É uma honra ter o Coronel Arruda conosco, que é uma pessoa aqui que tem um amplo conhecimento aí desse fato histórico, né? Muito importante, é a data mais importante do estado de São Paulo, não é isso? Eu gostaria que, assim, para começar, que o senhor descrevesse mais ou menos, aí, em linhas gerais, o cenário político da época. Nós vivíamos o governo de Getúlio Vargas, né? Como é que era esse cenário político? O que levou à Revolução de 1932? Getúlio Vargas foi derrotado nas eleições para presidente da República em 1930. E ele tinha como vice-presidente, candidato na chapa dele, João Pessoa, da Paraíba. João Pessoa foi assassinado, um crime que teve caráter emocional, teve caráter político, teve caráter passional, e foi transformada, a morte de João Pessoa foi transformada em um fato político contra o presidente Washington Luiz, que seria sucedido pelo candidato vitorioso das eleições de 30, Júlio Prestes. Então, com a morte de João Pessoa, explode no Brasil uma revolução, porque a situação econômica era muito ruim, decorrente da quebra da Bolsa do Café em Nova York, da quebra da Bolsa de Nova York, o café, que era o principal produto de exportação do Brasil. A economia brasileira se sustentava só sobre o café, e particularmente São Paulo, que estava sustentado pelo café. Com a quebra da Bolsa de Nova York, o mundo parou de comprar café. E o Brasil passou a ver uma crise econômica sem precedentes. Muitos fazendeiros cometeram suicídio, muitos colonos saíram das fazendas, as fazendas sendo expropriadas pelos bancos, e famílias inteiras caminhavam pelas estradas do interior paulista e do interior brasileiro buscando trabalho. E naquela crise econômica, naquela crise política também, considere que o Brasil ansiava por modernidade, porque o voto era um voto aberto, mulheres não votavam, e havia uma grande pressão da classe média para uma renovação política, uma renovação de costumes, fim da corrupção, as mulheres queriam votar, e tudo isso acabou levando à criação de uma ambiência favorável a uma revolução. As elites querendo liberdade, justiça, eleições. Vários motivos. Claro, e as massas populares querendo trabalho e comida, porque estavam realmente em uma situação muito complicada em razão da quebra das fazendas por causa do café. Com a quebra das fazendas, toda a economia brasileira foi afetada. E aí, com a morte de João Pessoa, com o assassinato de João Pessoa, cria-se um ambiente favorável para a Revolução. E aí, eclode essa Revolução em 3 de outubro de 30. O Vargas rapidamente vence essa Revolução, ele é empossado como chefe do governo provisório. E em São Paulo ele é aclamado como um libertador. Também em São Paulo, as elites associadas à modernidade esperavam poder participar desse processo político. Não foi o que aconteceu. Os políticos paulistas foram totalmente expulsos do poder e foram mandados para cá interventores militares para governar São Paulo em nome do já começa o desenrolar, né? E aí criando uma vontade e depois uma hostilidade enorme, porque esses interventores que vieram para cá trouxeram equipes despreparadas que achavam que São Paulo era, como eles diziam, era a asa negra da federação, que o Brasil não progredia porque São Paulo era egoísta. E a ideia era segurar São Paulo para o Brasil crescer. E para isso eles fizeram barbaridades aqui. Eles entravam em restaurante, comiam de graça, davam um tiro para o ar na rua. Eles churrasquearam os touros de reprodução do governo de São Paulo. Ficavam ali no Parque Fernando Costa, ali na Água Branca. Foi o churrasco mais caro da história do Brasil. Parque da Água Branca hoje? Na época chamava-se Parque de Exposição Animal. Né? Hoje é o Parque Fernando Costa, conhecido como Parque da Água Branca. Na época já existia. Era o Parque de Exposição Animal. E os vitoriosos da Revolução de 30 fizeram um churrasco comemorativo da vitória da Revolução e churrasquearam touros de reprodução, animais que valiam $1 milhão cada um, né, que o governo de São Paulo tinha comprado para melhorar o plantel do gado paulista. Foi a picanha mais cara da história do Brasil. Né? Essa é apenas uma das curiosidades. Eles se apropriaram de bens do Palácio do Governo, que ficava nos Campos Elíseos, levaram prataria embora, levaram quadros históricos de São Paulo, levaram louças. E aí os interventores eram avisados, mandavam devolver, mas no outro dia era outro assessor que levava. Esse ambiente acabou criando uma hostilidade grande com os interventores e uma necessidade de São Paulo se governar. E, para tanto, era necessário a volta do Brasil ao regime constitucional. Porque assim que Vargas assumiu o governo, ele suspendeu a vigência da Constituição Federal.
E um país sem Constituição, o telespectador bem sabe, é um país onde não há garantias nenhumas, a pessoa não pode ter direito à liberdade, não pode ter direito à expressão de opinião, a casa não é mais o seu asilo inviolável, a casa pode ser violada. Se chamava de a época... É uma ditadura. Uma ditadura, claramente delineada como ditadura. E havia esse clamor à época para o fim da ditadura. Claro. Ok. Chefe, o papel das rádios e dos jornais, como que funcionou a mídia à época? Ela estava junto à população, aos políticos? Como é que estava? Como que ela contribuiu? Eu não tenho nenhuma dúvida. Como que a mídia contribuiu nessa época? Eu não tenho nenhuma dúvida que o rádio, pela primeira vez, foi usado como arma de propaganda em 1932. O rádio chegou ao Brasil em 1922. 10 anos depois. 10 anos antes, o rádio chegou. Chegou na exposição internacional que houve comemorativa ao centenário da independência, no Rio de Janeiro. E o Roquete Pinto, que era um grande médico, um grande antropólogo da Academia Brasileira de Ciências, conseguiu que assim que terminasse a exposição do centenário, os equipamentos americanos foram trazidos para cá, ficassem à disposição do Ministério da Educação. Então foi criado a Rádio Educadora do Rio de Janeiro, que é a primeira emissora de rádio do Brasil. Em São Paulo, o rádio chega em 1931. Em 1932, nós tínhamos duas grandes emissoras de São Paulo. A Rádio Cruzeiro do Sul e a mais importante delas, que era a Rádio Record, que teve um papel impressionante, importantíssimo na Revolução. E uma das coisas interessantes... Qual seria? Um papel de propaganda. Propaganda... Porque a propaganda de guerra em 1932, a Revolução eclodiu dia 9 de julho. Para mobilizar o Brasil contra São Paulo, a ditadura usou alguns argumentos importantes. Por exemplo, que a Revolução era para separar São Paulo do Brasil. Né? Que a Revolução era para impor aqui um governo fascista. Esse argumento... As ordens de Mussolini. Dos da ditadura. Para mobilizar o Brasil contra São Paulo. E também que era uma revolução comunista. Então, para contrapor a essas ideias, São Paulo desenvolveu uma competente propaganda de guerra. Uma contra-propaganda, inclusive. Por exemplo... Através das rádios. As rádios foram importantes instrumentos. Como, por exemplo, o cardeal de São Paulo, Dom José Gaspar, de Afonso e Silva, muitas vezes ia à emissora e fazia alocuções na rádio para dizer que a Revolução não era comunista. Mineiros, gaúchos, nordestinos iam à rádio para dizer que a Revolução não era separatista. A exploração dos símbolos tradicionais de São Paulo, o bandeirante, não é? Os símbolos mais tradicionais da São Paulo colonial, do Brasil colonial, foram usados para mostrar que a Revolução não era uma revolução apátrida, uma revolução a favor de uma potência estrangeira, que a Revolução era nitidamente brasileira. Né? E o rádio teve um papel importante nesse sentido. É a primeira vez na história que o rádio é usado com essa finalidade. Depois seria muito mais. Né? Coronel, nós estamos aqui com o senhor e o violão, então nós gostaríamos da participação dele também nesse momento, se há alguma música que remonte à época. Eu creio que o telespectador deve lembrar dessa música. Ela foi lançada no Carnaval de 1932, fevereiro de 1932, nos momentos que São Paulo estava em ebulição. Né? E o Lamartine Babo, que era um grande gozador, disse o seguinte: estão nomeando tenentes, que era o nome que se dava aos jovens militares que eram mobilizados para as interventorias, estão mobilizando tenentes para ser interventor nos estados, no Lloyd brasileiro, na Caixa Federal, no Banco do Brasil, etc, etc. Então, se forem nomear um tenente interventor para mulata, que seja eu. Né? E aí, no Carnaval de 1932, fevereiro de 1932, saiu essa música aqui, ó. O teu cabelo não nega mulata, porque és mulata na cor. Mas como a cor não pega mulata, mulata eu quero teu amor. Tens o sabor bem do Brasil, tens a alma cor de anil. Mulata, mulatinha, meu amor, fui nomeado teu tenente interventor. É isso aí. Isso aí. Coronel, vou pedir uma licença para o senhor aqui, nós vamos interromper um pouquinho, vamos agora para um rápido break e no próximo bloco a gente continua aqui falando sobre a Revolução Constitucionalista de 1932. Não sai daí, a gente volta já já. Sustentai o fogo, que a vitória é nossa.